Nós falamos já aqui que o Supremo Tribunal Federal aprovou mudanças no regimento interno da Casa nos últimos dias. Entre as medidas, a fixação do prazo de 90 dias para o pedido de vista dos processos, quando um ministro suspende o julgamento para analisar o caso por mais tempo. Após esse período, o julgamento volta, a partir de agora, automaticamente. Atualmente, os pedidos de vista têm prazo de 30 dias, mas não há liberação automática para a retomada dos julgamentos. E muitas matérias ficam até anos para serem analisadas. O STF estabeleceu um período de 90 dias úteis, então, para que a Corte adapte processos antigos às novas regras. Sobre essas mudanças e o impacto nos trâmites judiciais, a gente conversa agora com o deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Tudo bem, deputado? Como sempre, bem-vindo à Jovem Pan. Tudo bem, uma grande honra, satisfação. Bom dia a vocês aí, Tiago, Adriana e também o comentarista Mota. Uma grande honra. Bom, deputado, o Supremo, obviamente, muito criticado nos últimos anos aqui no país. Agora, essas ações, essas medidas que foram adotadas, muitas vezes são medidas que foram tomadas sem alarde, né? Para que essas alterações já entrem em vigor imediatamente. O senhor acha que essas medidas são positivas, amenizam um pouco as críticas ao Judiciário? Olha, numa época de tantas críticas ao Poder Judiciário, ao STF, eu considero uma medida muito boa, porque fixando em 90 dias para que se tome a decisão e venha a julgamento, acredito que é um grande avanço. Só que poderia ser menos de 90 dias. Acredito que 60 dias seria muito bom, mas 90 está satisfatório. Também com relação às decisões monocráticas, que a população brasileira toda está indignada. Na decisão monocrática, apenas um ministro toma uma decisão, muitas vezes, derrubando o que 594 parlamentares do Congresso debateram durante um bom tempo, em primeiro e segundo turnos. Então, não é justo isso, as pessoas não aceitam. É muito poder para uma pessoa só. Eu mesmo tenho um projeto de lei, o PL 5173, onde eu estabeleço que depois da sexta sessão, se não for julgado no colegiado a decisão monocrática, ela perde a eficácia. E para a próxima legislatura, tem muitos projetos que vão mudar, vão mexer com o STF, desde a maneira como se escolhe os ministros até o tempo de mandato que eles vão ter. Muitas mudanças teremos com o STF na próxima legislatura e acredito para melhorar, porque a imagem hoje do judiciário, do poder com o STF, não é nada saudável para esse poder perante os brasileiros. Justamente nesse caminho, deputado, o senhor acredita que qual mensagem o próprio STF passe com esses ajustes? E em 2023, então, o senhor acredita que a gente possa esperar novas mudanças regimentais na Corte? Com certeza absoluta. Acredito que o STF já viu, já sentiu que essas mudanças virão e estão se antecipando. Mas, principalmente no caso do Senado. O Senado terá o eleito senador agora, Rogério Marinho, como candidato a presidente do Senado. Se ele vencer a eleição, nós teremos amplas mudanças, inclusive com ministros sendo colocados em julgamento para impeachment. Vai acabar o que temos hoje de um Senado acuado, um Senado que tem medo do STF. Um poder não pode ter medo do outro. Um poder tem que ter respeito com o outro e respeitar a equidade. É isso que nós precisamos no Brasil no momento. Infelizmente, um poder está querendo se sobrepor aos demais. Conosco nesta manhã também no Jornal da Manhã, seja bem-vindo, Roberto Mota. Sua pergunta agora ao deputado federal Bibo Nunes. Deputado, o senhor acredita que a partir do ano que vem o perfil de atuação política dos ministros seja mais discreto? Olha, eu acredito que sim, porque mais indiscretos do que são atualmente é impossível. Mesmo que não queiram, eles tendem a ser mais discretos. E eles vão se deparar também com 1/3 de novos senadores, onde a maioria deste 1/3 são do lado
de direita do lado que não aceita a maneira como se comporta o STF hoje. Na Câmara Federal também, os deputados eleitos, a maioria vem com um novo pensamento e com a tendência, não digo enfrentar, mas fazer com que o STF respeite os demais poderes. Estamos vivendo momentos difíceis com relação ao STF. E isso vai mudar com certeza absoluta. Eu já tenho projeto meu, PL, tenho também PL junto com outros deputados, visando mudar a maneira de atuar do STF. E vai mudar. Deputado, o senhor já citou a eleição para a mesa diretora do Senado e no caso da Câmara, o senhor acha que Arthur Lira é o favorito, é o mais cotado para continuar no comando, mesmo sendo outra legislatura? Olha, o Arthur Lira, ele é o favorito sem dúvida alguma, mas nós que não aceitamos, deputados que não aceitam estar juntos com o PT em uma eleição, em uma chapa, nós vamos apresentar uma chapa alternativa à presidência da Câmara dos Deputados. Já estamos em boas conversações, será mais para marcar posição. Eu, por exemplo, não me sinto nada bem em estar numa chapa, o PL junto com o PT. Por mais que o Lira tenha levado bem a Câmara, tem alguns percalços, tem que se impor mais perante o STF, mas nós teremos uma chapa, não digo rebelde, mas uma chapa para marcar posição, dizendo que tem deputados que não aceitam estar junto com o PT, porque nós não compactuamos praticamente em nada de como atua o PT, na sua forma ideológica, na sua forma pragmática, na sua forma de governar. Então, nós não podemos estar em uma chapa onde tem PT junto com o PL. É uma parcela, digo, significativa que agora em janeiro estaremos colocando para o Brasil aí um candidato a presidente, uma chapa para marcarmos nossa posição. Quais devem ser as principais articulações do PL nesse começo de 2023? Elas já acontecem no sentido de oposição ao governo Lula, o partido que é maioria no Congresso nesse próximo ano. A oposição nós faremos, evidente. Eu fui dos parlamentares que mais combateu a esquerda nessa legislatura que passou. Vou fazer oposição total e geral, mas uma oposição responsável, uma oposição que respeite o melhor para o Brasil. Não farei uma oposição como fez a esquerda contra Bolsonaro, uma oposição contra tudo e a favor de nada, uma oposição do quanto pior, melhor. Leva a nada. Radicalização, com total desrespeito ao presidente da República, chamando o tempo inteiro Bolsonaro de genocida. Isso é uma irresponsabilidade incrível e que deveria o Conselho de Ética ter atuado. Eu farei oposição muito forte, mas não usarei palavras de baixo calão para ofender o presidente da República jamais, até para mantermos o respeito. Uma oposição firme, forte, e nós temos razão e motivos de sobra para fazermos uma oposição de vanguarda. Mais uma pergunta, Roberto Mota. Deputado, os cidadãos comuns que não conhecem profundamente os meandros da política, eles foram surpreendidos, né, com a descoberta do imenso poder que tem o presidente do Senado e também o presidente da Câmara, né, mas especialmente o presidente do Senado, porque apesar da vontade de um grande número de senadores de levar adiante determinados projetos, o presidente do Senado pode simplesmente se recusar a fazer isso, engavetar e com isso engaveta também a vontade popular, né, que é representada por todos esses senadores eleitos. Como é que o senhor vê isso e existe alguma perspectiva disso mudar? Olha, sinceramente, isso aí não foi debatido. Eu, pelo menos, não participei de nenhum grupo que debatesse esse assunto. Mas é muito interessante, porque, de fato, o poder que tem o presidente da Câmara e do Senado, eles podem engavetar os pedidos.
mas é uma prerrogativa do presidente mesmo, né? O Arthur Lira tinha mais de 100 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro que ele engavetou, mas eram pedidos sem fundamento algum. Agora, pedidos de impeachment que foram feitos contra ministros do STF, bem fundamentados, nenhum pedido foi adiante. Este foi um grande absurdo. O que não dá para nós mantermos essa imagem de que tanto o Senado quanto a Câmara têm medo, servem de capacho para o STF. Essa é uma grande verdade, é incontestável. A Câmara Federal demonstrou estar a serviço ou capacho do STF quando aceitou o presidente Maia que nós, deputados, votássemos se era para ser preso ou não o Daniel Silveira. Esse foi um grande absurdo, foi se subjugar ao STF, porque nós, a Câmara Federal, é que deveria julgar o Daniel Silveira na Comissão de Ética. Mas não, foi colocado em votação e o pior, a maioria dos deputados votou pela prisão do seu colega a pedido do STF. Isso gerou uma grande desmoralização. Eu entendo que, naquele momento, estava à flor da pele aquele sentimento de o Daniel Silveira afrontar com muita veemência ao STF, mas não poderíamos, de maneira alguma, ter votado a favor da prisão de um colega, quando deveria competir a nós deputados. Eu falei isso na tribuna, disse para todos os deputados, claro que não foram todos, mas que estavam passando ali um recibo de estarem subjugados, de terem medo, culpa no cartório, de medo da justiça. E um parlamentar, quando se candidata, tem que ter uma vida limpa, não pode vir para a vida pública com dívida no cartório. Um parlamentar não pode ter medo de atuar, não pode ter medo de tomar decisões que beneficiem a população brasileira, porque está nas barras dos tribunais. Isso não podemos admitir. E é esse medo da justiça que faz com que a Câmara e o Senado fiquem acuados. Eu, felizmente, muitos deputados, estamos aí para lutar pelo Brasil e sem medo de nada, porque não temos rabo preso. Deputado Bibo Nunes, do PL, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza, até a próxima. Uma honra, muito obrigado, hein? Bom dia a todos.